debate. Inicialmente, agradeço ao ministro pela sua brilhante exposição. Gostaria de iniciar o debate formulando alguns questionamentos ao senhor ministro. Senhor ministro, a respeito dos gastos tributários, que o senhor tanto comenta e diz que vai recuperar pelo menos uma parte para o Tesouro Nacional, o que o senhor está pensando sobre recuperação de parte desses mais de 300 bilhões dos gastos tributários do Brasil? Senhor ministro, eu também quero fazer uns questionamentos sobre a repercussão da dívida bruta e líquida do governo. O setor público, em 2018, no início do governo, tinha uma dívida do setor público de 52,8% do PIB. Em 2021, já está 65% do PIB. E a projeção chegar a 72% do PIB. Como explicar um crescimento tão significativo da dívida líquida do setor público? Também, senhor ministro, eu quero falar sobre os refis. Eu sei que Vossa Excelência é contra o refis, mas tem tido uma repercussão muito grande na economia, agora no momento da pandemia. E eu pergunto a Vossa Excelência, é possível fazer novo refis? Obrigado, deputado Júlio César. Eu vou primeiro responder às suas colocações, né? Uma colocação inicial muito importante sua, que foi, e os gastos tributários? E os 300 bilhões de isenções ou desonerações que estão por aí? Eu até colocaria uma outra cifra também assustadora. E os quase 4 trilhões de contenciosos? Eles revelam, ao mesmo tempo, o manicômio tributário em que o Brasil se meteu. Por um lado, quem tem poder político consegue a desoneração e as isenções. Os impostos são tão disfuncionais, tão altos e tão mal desenhados, que quem tem poder político consegue desonerações. São 300 bilhões de desonerações e isenções. Por outro lado, quem tem poder econômico prefere entrar na justiça. Em vez de pagar 1 bilhão para a União, prefere pagar 100 milhões para um escritório de advocacia. Então, a nossa reforma tributária tem que atacar esse problema. Boa parte desses subsídios precisam ser removidos. Se os impostos forem mais baixos, funcionais, com uma base mais ampla, nós vamos reduzir tanto os contenciosos de quem tem poder econômico, quanto as desonerações e subsídios de quem tem poder político. Então, a resposta é sim, nós temos que atacar isso e vamos atacar isso juntos aí no Congresso, durante a reforma tributária. A sua segunda observação também muito importante é quanto à arrecadação federal, que caiu muito, e a arrecadação de estados e municípios, que subiu. Ora, o nosso princípio federalista de levar o dinheiro para a ponta, o auxílio emergencial, a rolagem de juros, os recursos foram repassados para estados e municípios, as transferências fundo a fundo de saúde. Eu me lembro que logo também no início, assim que permitido, nós transferimos 10 bilhões fundo a fundo, 16 bilhões, primeiro para o Fundo de Saúde, depois para o Fundo de Participação de Estados e Municípios. E nós tomamos todos os cuidados para que exatamente não faltasse recurso na ponta. Por isso, essa assimetria. O governo federal perdeu com o avanço da recessão, mas a atividade econômica nos estados e municípios e a perda de arrecadação potencial foi mais do que compensada com esses repasses que nós fizemos. Os estados e municípios terminaram o final do ano passado com o recorde de caixa,
depois de pagarem fornecedores, salários de funcionalismo, tudo isso. Então, os nossos impostos caíram e daí o nosso endividamento, que subiu, que é a sua pergunta seguinte. Como é que nós pulamos aí de 76% para 88% do PIB? É exatamente o que aconteceu. Nós gastamos muito com a saúde, muito com exatamente os vulneráveis, os 64 milhões de brasileiros mais frágeis que nós digitalizamos e fizemos o dinheiro chegar mês a mês para esses indivíduos, que eram justamente os mais frágeis, a nossa dívida saltou. Agora, o que nós podemos falar a respeito da dimensão fiscal? Quando nós entramos, o déficit primário era 2% do PIB, em 2018. Nós reduzimos, em 2019, nosso primeiro ano de governo, nós reduzimos para 1% do PIB. E a relação dívida-PIB, que foi mencionada, que era de 76,4%, nós derrubamos para 75,4%. Então, depois de vários anos com a dívida PIB subindo, no nosso primeiro ano, nós reduzimos o déficit e reduzimos a dívida PIB. Quando nós estávamos nos preparando para continuar nesse processo, fomos atingidos pelo Covid. Ora, as previsões, da mesma forma que faziam a respeito da dívida PIB, é só ler os jornais da época, todo mundo dizendo que a dívida PIB ia chegar a 100% do PIB, que nós íamos atingir 100% do PIB. E nós travamos em 89% do PIB, não chegamos nem a 90%. E as previsões agora já são de 88%, 87% no final desse ano. Então, nós realmente nos endividamos e não há problema. Quando você está em guerra, é normal. Todas as guerras no mundo assistiram a um aumento de endividamento dos Estados. O Estado existe para a proteção do cidadão, proteger a vida, proteger as liberdades, proteger a economia, proteger empregos. Então, é natural que num estado de guerra, que foi o estado de calamidade pública, a guerra contra o vírus, nós nos endividamos. Mas nos endividamos pagando uma parte da guerra. Nós não estamos jogando para nossos filhos e netos os custos. Por isso que, ao longo da pandemia, nós soltávamos o auxílio emergencial, mas pedíamos uma contrapartida, que fosse remeter à reforma administrativa. Ao mesmo tempo, estendemos o auxílio emergencial, pedimos uma contrapartida, de não haver aumento durante a guerra ao vírus. Se nós estamos... e agradecemos muito a contribuição do funcionalismo, porque se nós estamos em guerra, milhões de pessoas perdendo emprego, milhões de vulneráveis, se nós conseguimos estar em distanciamento social, em casa, com o emprego garantido e o salário também mantido, vamos abrir mão de aumento de salário, pelo menos nesse período. Então, isso tudo nós conseguimos fazer e isso permitiu que a dívida PIB, embora tenha subido para 88%, foi bem abaixo dos 100% que todo mundo achava que nós íamos bater. E, finalmente, a sua observação sobre refis e se nós somos contra ou a favor do refis, não é que eu seja contra o refis. Eu acho que nós tivemos já 4, 5, 6, 7 refis. O refis virou uma espécie de... como a empresa está sufocada financeiramente, ela precisa de oxigênio. O governo estende isso, mas ela acaba não conseguindo pagar e volta para um novo refis. Então, nós preferimos desenhar uma nova ferramenta que foi desenhada e está tendo muito sucesso. Pelo menos 80 bilhões já foram recuperados dessa forma, que é o que a gente chama de transação tributária. Em vez de ficar 20, 30, 40 anos refinanciando dívida para frente, você diagnostica a situação da empresa, quer dizer, como é que está a empresa? Não, ela está quebrada. Ela está devendo 2 milhões e ela está quebrada. É um pequeno restaurante. Ora, então faz uma transação tributária, paga R$10 e acabou. Limpa a ficha, tira ele dessa lista. Não adianta fingir que ele vai se recuperar, que um dia, quem sabe, ele vai pagar. Ele não tem condições de pagar. Ele estava pagando simples, fechou o restaurante, ele não tem mais condição de pagar. Em vez dele ficar com a ficha suja o resto da vida, faz uma transação tributária. Vai lá e fala, quanto é que você consegue pagar? Eu estou quebrado, já fechei há 6 meses. Então, paga aí o que for possível e acabou.
Você está zerado com a Receita Federal. Pode começar a vida nova. Até as grandes empresas, que estão devendo muito mais, estão com dificuldades também, venham, paguem bem mais, porque vocês são grandes empresas, têm condições, e nós damos um desconto nesse pagamento da dívida. Então, isso está sendo uma modalidade que eu acho que é melhor do que o refis. Então, nós vamos estar conversando sobre isso também na reforma tributária. Nós chamamos de passaporte tributário, quer dizer, vamos sair desse manicômio tributário que nós temos, vamos para um novo regime mais simples, e você, fazendo um acordo com a Receita Federal, você mergulha nesse regime mais simples, em vez de ficar eternamente prisioneiro do refis, porque ele te dá aquele alívio, mas passa 1, 2 anos, você vê que não consegue pagar de novo, aí renova outra vez. Então, nós vamos tentar uma forma superior. Bom, o professor Luizinho, nós devemos até uma explicação a ele, porque ele é o autor do PL de incentivos para ampliação de leitos, que é uma ideia bem concebida, é uma boa ideia. Como é que nós podemos ajudar a ampliar os leitos? Porque o que aconteceu também inadvertidamente? Por isso que eu digo que uma hora como essa, em vez de nós ficarmos apontando uns para os outros, acusando uns aos outros, nós estamos com um inimigo comum, que é o vírus. O que aconteceu é o seguinte: nós descentralizamos recursos, mandamos recursos para estados e municípios, mas todo mundo achou que a pandemia tinha acabado. A economia estava voltando em V, ela voltou forte, a doença estava se abatendo, quer dizer, nós saímos aí de um período crítico na primeira onda, que eram 1.500, 1.600 mortes por dia, passou para 1.100, 900, 700, nós tivemos alguns dias em que eram 100 mortes, 170, quer dizer, estava descendo fortemente. E lá para novembro, mais ou menos, final de novembro, início de dezembro, parecia que a doença estava indo embora. Então, os governadores também, possivelmente, desativaram leitos, aqueles leitos de hospitais de campanha que foram feitos, né, em emergência, aquilo tudo começou a ser desativado. Então, a ideia do professor Luizinho, ideia boa, vamos dar uma isenção aí, vamos dar um incentivo qualquer para a gente ampliar os leitos. Eu sou sempre a favor do setor privado ajudar a entrar no combate. Só que houve um veto jurídico, porque, às vezes, na boa vontade, por isso nós temos que trabalhar juntos, porque, às vezes, a economia faz algo que politicamente pode ser inaceitável e, às vezes, o Congresso faz algo que politicamente é desejável, mas fere a legislação vigente, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, nós tivemos que vetar o PL do professor Luizinho do ponto de vista estritamente jurídico, não foi do ponto de vista econômico. É do ponto de vista jurídico. É mais ou menos o que aconteceu ontem também, que nós tivemos que vetar 2 ou 3 itens do auxílio aos setores que ficaram para trás. Foi exatamente eventos, hotéis, artistas e turismo, pousadas, pequenos hotéis, etc. Dos 18, 19 itens, nós tivemos que vetar 3 do ponto de vista jurídico, porque fere a Lei de Responsabilidade Fiscal. Qual que era o problema? Você tem que ter, pela Lei de Responsabilidade Fiscal, você tem que ter uma compensação. Se você der esse auxílio ou essa isenção, você tem que dizer de onde vem o dinheiro, qual o imposto que você vai aumentar para compensar essa isenção. Isso está na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, o nosso veto não expressa antagonismo ao conteúdo. Quando você veta algo, não quer dizer que você está contra o conteúdo de ajudar aqueles setores. Eu dei de novo esse exemplo de ontem. Ontem nós tivemos que vetar 3 coisas que nós vamos reformular. Quando você veta, não quer dizer que você vai fazer. Você só está dizendo o seguinte: desse jeito não é possível, porque juridicamente nós estamos quebrando a lei. Vamos fazer de um outro jeito, vamos trabalhar junto que a gente desenha melhor isso aí. Então, como ela veio sem a proposta de compensação, de onde viriam os recursos, você tem que ter um veto jurídico. Mas o mérito é muito interessante, já que a gente dá isenção, às vezes, para a cultura, para a educação, para qualquer atividade assim, importante socialmente, durante a pandemia, por que não dar uma isenção para uma parte dos recursos irem também para ampliação de leitos? Então, isso aí nós podemos trabalhar juntos.